Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. É um prazer ter vocês aqui conosco e gostaria de pedir primeiramente, para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, que deem um like no vídeo, que compartilhem esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Nós somos novos aqui no YouTube, Na realidade somos novos em todas as redes sociais, começamos há pouco tempo. Então, quanto mais pessoas se inscreverem no canal, quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube vai oferecer para outras pessoas e vai chegar mais longe, e assim vamos conseguir espalhar essa boa mensagem do Espiritismo, divulgar o nome da nossa casa e assim ajudar mais pessoas, tá ok? Bem, hoje nós vamos aqui falar sobre um tema retirado do livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, e o tema é fracassos e responsabilidades. Então, antes de nós começarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria aqui de dar um recado, principalmente aos mais jovens, Os mais velhos, o recado também vai servir, mas é mais para os mais jovens. Você que é jovem, tem uma triste notícia para lhe dar. Durante toda a sua vida, você irá ter muitos fracassos. Sim, acredite nisso. Você irá fracassar várias vezes. Mas existe algum problema em fracassar? Não, lógico que não. O problema não é quantas vezes você fracassar ou por que você fracassou. O problema está quando você não assume a responsabilidade pelo seu fracasso. E é isso que a lição de hoje, que o tema de hoje vem nos esclarecer através desse espírito maravilhoso de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, no início desse tema, lá no livro, nos conta o seguinte: muito cômodo atribuir-se o insucesso das realizações a outrem, transferindo responsabilidades, incapaz de encarar o fracasso do verdadeiro ângulo pelo qual deve ser examinado. O homem que faliu acusa os outros e exculpa-se, anestesiando os centros de discernimento mediante o que espera evadir-se do desastre. Olha só a mensagem inicial desse livro. Muitas pessoas têm a mania, o hábito de culpar as outras pessoas pelos seus fracassos. Então, esse é o grande problema. Como eu disse anteriormente, o problema não é você fracassar. O fracasso, nós vamos entender no decorrer da conversa de hoje, de que ele faz parte do nosso processo evolutivo espiritual e também até profissional, e pessoal, por que não? Então, não importa quantas vezes você vai falhar ou vai fracassar. Mas Sérgio, será que eu já fracassei tantas vezes na minha vida? Será que eu sou inútil? Porque nada do que eu faço eu consigo êxito. Então, o que será que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Tá? E tire essa ideia da sua cabeça de que só porque você fracassou algumas vezes que somos inúteis. E isso, quem nos traz essa mensagem, quem nos traz esse esclarecimento é o Livro dos Espíritos, o livro principal da codificação espírita. Vamos ver o que diz lá na questão 680? Diz assim, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja sua existência? É, portanto, inútil? E olha a resposta que os Espíritos nos trazem. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vide a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, olha que interessante isso, Deus não considera ninguém inútil. Ou seja, não é porque você falhou que você é inútil.
Deus entende que inútil é aquele que gosta apenas de sombra e água fresca, aquele que não quer trabalhar, né? Principalmente na sua vida profissional e também na sua vida espiritual. Então, inútil pode ser considerado aquele de que quer tudo na mão, certo? Então, quando você se propõe a fazer um trabalho, né? E agora estamos falando na área espírita. De repente, se você se propor a fazer um trabalho de caridade, de repente trabalhar na sua própria evolução, né, moral, e muitas pessoas falham nisso, que é na nossa reforma íntima, é considerado inútil aquele que não quer saber de nada, aquele principalmente que não quer saber nada em relação ao trabalho, não quer saber nada em relação à prática da caridade, não quer saber nada em relação a um trabalho voluntário. Então esse sim, né, pode ser considerado inútil, mas nós não. Nós sempre que falhamos é porque estamos trabalhando com algo, estamos tentando alcançar algo. Então, se você não tenta fazer nada, com certeza você não vai falhar. Mas quem é que não quer fazer nada para evoluir? Não é verdade? Então, muito importante isso daí. Continuando em relação ao que nos diz Joana de Ângeles, a culpar outras pessoas, né, pelo nosso fracasso, olha só uma outra passagem aqui do livro que ela nos diz. Pessoas afirmam em face dos desequilíbrios que se permitem: não tinha outra alternativa, fui induzido pelos maus amigos. Essa desculpa é a preferida pelos jovens, né? Culpar um amigo. Então você imagina aquele jovem que tem uma prova para cumprir no dia seguinte, seja da faculdade, seja de um concurso público, seja de um vestibular, e aí tem lá uma roda de amigos e os amigos falam assim: ah, não faz isso não precisa estudar agora não. Depois a gente dá um jeito, na hora da prova a gente dá um jeito, né? A gente passa cola, né? Afinal, quem não cola não sai da escola, né? E aí você acaba ouvindo esses seus amigos e acaba não estudando e preferindo fazer o quê? Ir pro barzinho, ir pra balada, ir pular carnaval, enfim. E aí, né, passado alguns dias, você vai lá fazer a prova. Você estudou? Não. Quando chega no dia da prova, você fracassa naquela prova, não consegue passar no vestibular, não consegue entrar na vaga do concurso público, não consegue alcançar uma nota razoável, acaba até repetindo às vezes de ano ou de semestre, e aí você culpa quem? Culpados foram os meus amigos. Sinto lhe informar, apesar dos seus amigos terem lhe induzido, você tem uma coisa importantíssima que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio. Então, é a lei da causa e do efeito. Você teve o seu livre-arbítrio para decidir entre estudar e ir para a sua balada, para o seu divertimento. Você colocou suas prioridades e depois fracassou na prova. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem deste fracasso? Dos seus amigos ou sua? Então, muito cuidado. Principalmente você que já está no meio espírita e conhece muito bem a lei de causa e efeito, conhece muito bem a lei do livre-arbítrio e conhece também a necessidade da reforma íntima, da sua reforma moral. Então, quando você já está há algum tempo nesse círculo e conhece, né, todas essas necessidades morais a cumprir, não vai mais caber aquela desculpa de eu não sabia e a culpa foram deles, tá? Então muito cuidado com isso daí, tá bom? E já não bastasse culpar os amigos, né, encarnados, muitos preferem culpar pelo seu fracasso, né, os nossos amiguinhos desencarnados. Usa de vários pseudônimos, né,
para representá-lo. Então diz, eu errei por causa do tinhoso, eu errei por causa do diabo, eu fracassei por causa do devorador, a minha vida financeira é sempre um fracasso por conta do devorador. O culpado é o obsessor, ele que me faz eu não seguir o caminho correto. Joana de Ângeles também nos traz essa mensagem no livro, né, Leis Morais. Olha só o que Joana nos diz. Outras criaturas afirmam após a queda: os espíritos infelizes ganharam a batalha, após a insistência e a perseguição que eu não mais aguentava. Olha só aquilo que nós falamos agora há pouco. Joana diz que isso não é correto. Em relação a essa passagem, né, eu trouxe para vocês aqui uma ilustração para saber se realmente, né, nós tirarmos a prova, se realmente é o obsessor que está prejudicando você nesse sentido, né? Olha só, vamos refletir sobre essa tirinha espírita que eu trouxe aqui. Interessante, né? Agora, olha só, a pessoa diz de que ela fracassou por conta, né, que foi induzido pelos nossos amiguinhos desencarnados. Aí eu digo para essa pessoa, já que você tem tanta facilidade em ouvir os desencarnados, ouça também os bons espíritos, né? De que forma? Ouça quando os bons espíritos dizem para você, faça caridade, ame o próximo, né? Faça trabalhos voluntários na casa espírita para ajudar as pessoas. Isso sim, né, seria um bom ouvido. Agora, a pessoa dizer só tem influência para os maus espíritos, veja que isso não é nada legal, né, e não é nada responsável. Né? Então, se você é responsável em ouvir maus conselhos, seja responsável também na hora de ouvir as boas intuições, os bons conselhos dos bons espíritos, tá certo? Outra coisa também, a pessoa pode dizer assim, mas eu fui induzido pelos espíritos, pelos meus obsessores, porque eu estava em uma baixa vibração, eu estava passando por um momento difícil, né? Então eles me induziram. Vamos lembrar um pouco lá do nosso evangelho, de que o nosso Mestre Jesus passou 40 dias, né, no deserto. E durante 40 dias ele foi tentado e nem só por isso ele falhou, né? Então, cuidado, não é porque você está em um deserto também, um deserto de dificuldade, seja financeira, seja amorosa, seja profissional, seja o que for, que te dá o direito, né, de você culpar outras pessoas. Então, seja responsável e assuma os seus erros e controle-se, principalmente nos momentos mais difíceis. Agora, muitas vezes também, o nosso fracasso ele está relacionado à nossa falta de aptidão ou à nossa falta de conhecimento em relação a determinado assunto, certo? Então, às vezes você quer executar uma tarefa, né, sem conhecer essa tarefa, sem ter estudado essa tarefa e acaba fracassando. E isso também acontece muito, né? Por exemplo, um padeiro que queira construir uma casa e um engenheiro que queira fabricar pães. Então, seguramente, tanto o padeiro para construir uma casa irá falhar e o engenheiro para produzir também os pãezinhos também irá falhar, porque não é de acordo com a capacidade deles, com a aptidão de cada um deles. Então, é aquela velha história, cada um no seu quadrado. Outra coisa é a orientação que nós recebemos, de novo, no Livro dos Espíritos, sobre as nossas falhas em relação à falta de conhecimentos ou faculdades em algum assunto. Olha só o que nos diz o livro. Questão 862 no Livro dos Espíritos. Existem pessoas que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso de fatalidade? E os espíritos nos respondem: essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Porém,
resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com a sua inteligência e aptidões. Grande probabilidade de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. Quase sempre obteria o homem o bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades, ou seja, fracassa por sua própria culpa. Olha só que orientação interessante os espíritos nos trouxeram. Agora, em relação aos fracassos também, você imagina se tudo em nossa vida, né, todo esse percurso que nós temos aqui encarnados, se tudo fosse fácil, que sentido teria a palavra de aprender? Que sentido teria a palavra evoluir? O próprio Espiritismo nos ensina que nós chegamos aqui simples e ignorantes. Se somos simples e ignorantes, iremos evoluir e durante esse caminho de evolução, seguramente teremos muitas falhas, como nós já dissemos lá no início. Mas, novamente, o problema não é falhar, o problema é não assumir as suas responsabilidades. Principalmente quando falamos em reforma íntima, reforma moral. Todos nós temos que, em algum momento, passar por alguma dificuldade, certo? E não quer dizer que isso, primeiro, que nós somos fracassados e que, segundo, que seja culpa de alguém. Vamos dar continuidade e ver aqui o que Joana de Ângeles diz em relação, né, àqueles que querem conseguir as coisas de uma forma rápida e sem fracasso nenhum. Olha só. Luta sem desfalecimento e perseverança no posto, em qualquer circunstância, são as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção. O vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada aparece após vencer o filtro sensível. Os dons da vida se multiplicam mediante as contribuições poderosas da transformação, da renovação e do trabalho. Então, está aí. Nós só vamos alcançar a nossa evolução através da transformação e do trabalho. E, para nós alcançarmos isso, teremos falhas no meio do caminho, porque nós não somos infalíveis, né? E Deus já sabe disso, né? E leva em consideração isso. Nossos mentores levam em consideração. Porque senão, se todos, como já falamos, se todos fossem perfeitos, né? Que motivo teria nossas várias encarnações, nossa evolução? Nenhuma, não é verdade? Outra coisa agora que nos traz Joana de Ângeles é em relação a culpar, né, principalmente as pessoas mais próximas. Não te excuses dos dissabores e das desditas acusando o teu irmão. Mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, és o responsável, porque agistes de boa fé com leviandade, ou tutelado pela invigilância. Não te deves acreditar inocente. Este caso aqui, nós podemos dar um exemplo das pessoas que formam uma sociedade, né, onde um não quer saber de nada, de responsabilidade, e deixa tudo a cargo de um outro, ou de outros, né? Ou até mesmo uma pessoa que abre um negócio e deixa na mão de funcionário. Aí a pessoa quer sombra e água fresca, não quer assumir nenhuma responsabilidade, deixa tudo nas costas dos outros da empresa. Maravilha! Passado algum tempo, essa pessoa resolve acordar, né, para a vida, vai até esta empresa e percebe ou que foi roubada, seja por sócio ou por funcionários, né, ou que o sócio ou os funcionários não têm tanta habilidade assim para lidar com negócios. E aí o que acontece? Você vai culpar quem? Vai culpar os funcionários? Vai culpar o seu sócio? Olha o que diz Joana de Ângeles, né? Você não quis acompanhar os trabalhos, quis ficar, né, de boa,
deixando que tudo acontecesse sozinho e agora quer culpar o fracasso do seu negócio por conta do sócio, por causa dos funcionários? Não, a responsabilidade é sua, né? E aí você me diz assim, mas eu não tinha como adivinhar de que alguém estivesse me roubando ou que as coisas não estivessem andando. Para isso, Joana de Ângeles também nos manda uma mensagem para que recordamos de uma lição do Evangelho que está lá em Mateus 10:16. Vamos ver. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nessa passagem do Evangelho, não é porque as pessoas, que você confia, você tem que confiar cegamente, Você tem que ser manso como uma pomba, tem que ser gentil com as pessoas, porém, deve ser astuto como uma serpente. Não deixar as coisas todas nas mãos das pessoas. Nós não sabemos, não está escrito lá quem é bonzinho, quem não é. Então você, por mais que a pessoa seja boazinha, você tem que manter a vigilância. E para encerrarmos o nosso assunto de hoje, nossa conversa de hoje, vamos ver aqui uma mensagem final que Joana nos deixa nesse capítulo do livro, nesse tema do livro. Olha só. Diante de qualquer fracasso, refaze as forças, assume responsabilidades e tenta outra vez. Quiçá seja o feliz instante de acertares, logrando o êxito. Olha só a mensagem que Joana nos deixa para finalizar o nosso assunto. Quer dizer o seguinte, por mais que você erre, por mais que você fale, primeiro, assuma a sua responsabilidade, E segundo, não desista, porque você falha hoje e se tentar depois, provavelmente em algum momento, em alguma dessas tentativas, você terá êxito e com certeza alcançará a sua evolução, seja ela espiritual, seja ela profissional, pessoal, e não vai precisar responsabilizar ninguém. Porque como nós dissemos lá no início, todas as falhas que você tiver e todas as vezes que você for procurar algum culpado por essa falha, seguramente você vai chegar de novo em você. Tá bom, meus amigos? Então, fiquem tranquilos, fiquem em paz, lembre-se que não é proibido falhar, o que é proibido é colocar a culpa nos outros. Tá bom? Então, vamos assumir nossas responsabilidades perante nossas tarefas, assumir nossas responsabilidades perante nossa família, perante nossa sociedade, perante a nossa casa espírita ou qualquer lugar religioso que você frequente, tá bom? Para não dizer que nós fracassamos por conta de um outrem, por conta de terceiro. Então, essa foi a mensagem de hoje. Agradeço a vocês pela audiência. Lembrando mais uma vez de não esquecerem de se inscrever em nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixe um like ou um dislike, que provavelmente eu posso ter falhado, ter fracassado nesse vídeo de hoje. Então eu preciso saber, que isso é muito importante, a gente saber onde falhou para poder consertar. Tá bom? Se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares, porque assim a mensagem do Espiritismo e o nome da nossa casa vai chegar mais longe, vai alcançar mais pessoas que às vezes precisam dessa palavra, para entender que não são inúteis e que o fracasso faz parte da vida. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um abraço.